Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje eu vou contar uma história para vocês que me pediram bastante aqui nos comentários de alguns vídeos, que é a história da Elisa Samúdio. Esse caso teve muitas controvérsias ao longo dos anos e eu vou tentar trazer aqui todos os fatos que eu encontrei sobre esse caso e também algumas teorias que não ficaram muito bem comprovadas. Então fiquem comigo até o final do vídeo, não se esqueça de curtir o meu vídeo, se inscrever no meu canal também para me apoiar aqui na divulgação. É isso e bora pro caso de hoje. Elisa Silva Samúdio nasceu em Foz do Iguaçu no dia 22 de fevereiro de 1985, filha do arquiteto Luiz Carlos Samúdio e da agricultora Sônia Fátima Silva Moura. Seus pais viveram juntos em Foz do Iguaçu por um ano, e aí a mãe da Elisa era frequentemente agredida pelo marido e por isso, e também por questões financeiras, ela resolveu ir embora e deixou a sua filha com 6 meses com o Luiz Carlos, o pai da criança. A partir daí, ela viu a Elisa só às vezes, só de vez em quando que ela ia visitar a filha. Passado o tempo, a Sônia foi viver no Mato Grosso do Sul, onde ela se casou novamente e teve um outro filho. A Elisa, ao completar 10 anos, foi morar com a mãe, em Campo Grande, onde ela permaneceu por um ano. E então, depois de um ano, ela decidiu voltar para a casa do pai dela. Quando a Elisa desapareceu, a Sônia, a mãe dela, não via sua filha há 6 anos e se comunicava com ela apenas por telefone. Desde os 13 anos, a Elisa desejava sair da sua cidade natal para se tornar modelo no eixo Rio-São Paulo. Então, aos 18 anos de idade, ela se mudou para São Paulo. Ela não conhecia ninguém aqui em São Paulo, não tinha emprego fixo e por isso ela começou a ter algumas dificuldades financeiras. E para se sustentar, ela começou a trabalhar como garota de programa até ela conseguir alguns trabalhos de modelo aqui por São Paulo. Ao longo do tempo, ela conseguiu até participar de alguns desfiles e também de editoriais de moda, mas também atuou em filmes pornográficos de 2005 a 2009, além de participar também de ensaios sensuais para a produtora erótica Brasileirinhas, usando o nome artístico de Fernanda Farias. Então a carreira de modelo da Elisa Samúdio acabou não dando muito certo. Segundo testemunhas, a Elisa e o Bruno se conheciam desde 2008, porém o Bruno diz que na verdade conheceu a Elisa em maio de 2009 no churrasco na cidade do Rio de Janeiro. Segundo relatos do próprio Bruno, ele conheceu a Elisa nessa festa e no mesmo dia ele teve relações sexuais com ela numa orgia nessa casa, que pertencia a um outro jogador do Flamengo. O goleiro disse que festas desse tipo são muito comuns entre os jogadores de futebol, mas que nessa em específico o preservativo dele acabou se rompendo. Após essa festa, eles se encontraram mais 2 vezes e no segundo encontro ela avisou o Bruno que estava grávida dele. Obviamente essa gravidez não era nem um pouco desejada pelo Bruno, muito pelo contrário, e ele ainda estava casado nessa época, então a última coisa que ele precisava era da sua amante grávida dele. Ele pediu então para que ela abortasse o bebê, porque ele não queria ter um filho com ela, e ela disse que ela não ia abortar, que ela ia sim ter o filho dela, ele querendo ou não. Segundo a própria Elisa, em declarações que ela fez antes dela desaparecer, eles chegaram a se encontrar mais algumas vezes depois disso, apenas para terem relações sexuais. Ela disse que o relacionamento que eles tinham, o interesse era puramente sexual, então não existia nenhum romance ou afetividade entre eles. Nesses encontros, ele continuava dizendo que não queria aquela criança, que ela tinha que abortar o bebê, mas ela continuou se negando e pressionando o Bruno para que ele assumisse a paternidade. Em julho de 2009, o Bruno marcou um encontro com a Elisa no hotel Barra Bela e lá ele a ameaçou de morte caso ela não abortasse o filho. Porém, a Elisa continuou se negando a abortar. Em agosto, ele atraiu ela novamente para um outro hotel chamado Hotel Transamérica, onde de novo ele insistiu para que a Elisa abortasse o filho. Ela continuou se negando e dessa vez ela foi agredida fisicamente por ele. E ele continuou ameaçando a Elisa de morte caso ela não fizesse esse aborto. Em setembro de 2009, a Elisa teve um sangramento por causa da gravidez, mas quando ela ligou para ele para avisar, que ela teria que ir ao hospital porque ela estava grávida e estava tendo sangramento, ele destratou ela de novo e falou que se ela não abortasse aquele bebê, ele mataria ela. No dia 12 de outubro de 2009, a Elisa estava no Rio de Janeiro, em frente à casa que ela morava junto com uma amiga. E então o Bruno ligou para ela e de alguma forma ele conseguiu atrair ela para dentro do carro dele. Provavelmente, prometendo que eles iriam conversar e que ele iria sim assumir o filho. Então ela topou ter
esse encontro com ele. Porém, quando ela entrou nesse carro, lá dentro estava o Bruno com uma arma apontada para ela, estava também um amigo dele, o Henrique, que é conhecido como Macarrão, e mais 2 caras. O Bruno agrediu a Elisa dentro desse carro e de novo ameaçou ela de morte caso ela não fizesse o aborto. Então, ele queria muito que ela fizesse esse aborto e a Elisa estava se negando a fazer. Eles então levaram ela para o apartamento do Bruno e mantiveram ela em cárcere privado ali, onde ela foi obrigada a beber substâncias abortivas e também foi agredida fisicamente. A Elisa ficou dopada por quase 12 horas e ao acordar já era o dia seguinte, no dia 13, e aí eles deixaram ela ir embora e ela foi direto para a delegacia nessa ocasião. A Elisa prestou uma queixa para a polícia dizendo que tinha sido mantida em cárcere privado pelo Bruno e também pelos amigos dele, que ela reconheceu como o Russo e o Macarrão. Ela também falou que tinha sido obrigada a tomar remédios abortivos. E foi aí que esse caso veio a público na imprensa pela primeira vez. Por causa dessa queixa da Elisa, o Bruno ficou proibido de se aproximar dela. A decisão partiu de uma delegada chamada Maria Aparecida Malê, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Porém, uma juíza chamada Ana Paula de Freitas negou o pedido de medida protetiva que a Elisa estava solicitando contra o Bruno. O argumento foi que a Elisa não tinha um relacionamento íntimo com o Bruno e que ela estava tentando punir ele e banalizando a verdadeira finalidade da Lei Maria da Penha. A juíza então decidiu encaminhar o caso para a vara criminal. E ela alegou que a Lei Maria da Penha tem como meta a proteção da família, seja ela proveniente de união estável ou do casamento, e a proteção da mulher na relação afetiva e não na relação puramente de caráter eventual e sexual. Então, pelo que eu entendi dessa declaração que ela deu, como a Elisa não tinha uma união estável ou então um casamento com o Bruno, ela não poderia usar a Lei Maria da Penha, mesmo que ela estivesse carregando o filho do Bruno na barriga e tendo sido sequestrada, espancada e dopada por ele enquanto estava grávida de 5 meses. Então a juíza entendeu que aquilo era um caso da justiça criminal e não se enquadrava na Maria da Penha. Com isso, a Elisa não teria como receber uma medida protetiva contra o Bruno. E como eu falei, nessa época o caso estava começando a sair bastante na mídia, porque ela tinha prestado essa queixa contra o Bruno, e por isso o Bruno divulgou uma nota na imprensa que negava tudo que a Elisa estava falando. Ele falou o seguinte, abre aspas: "Não é a primeira vez que ela inventa esse monte de mentiras para tentar me prejudicar. Da outra vez não provou nada e não vai provar novamente, porque ela inventou essa história toda. Por isso tudo, decidi que só vou me manifestar através do meu advogado, que irá tomar as medidas cabíveis para impedir que ela continue tentando me prejudicar. Ela não se conforma porque já deixei claro que não quero nenhum tipo de relacionamento com ela. Não vou dar a essa moça os 15 minutos de fama que ela tanto deseja." E o Bruno, ele falava que ele também não era pai do filho dela, que era tudo mentira, que ela estava tentando dar um golpe da barriga. E aí, a polícia solicitou que a perícia fizesse exame de sangue para verificar se de fato a Elisa tinha sido dopada e medicada pelo Bruno. Porém, esses resultados dos exames periciais só saíram em julho de 2010, quando a Elisa já tinha sido dada como desaparecida e também o caso já era tratado como um homicídio. Mas voltando um pouco antes da Elisa desaparecer, em determinado momento, a Elisa decidiu se mudar para São Paulo e ela teve o filho em 10 de fevereiro de 2010. Ela continuou insistindo para que o Bruno assumisse essa criança como filho e ele continuou se negando. Ele dizia que nunca teve compromisso sério com ela e não sabia se ela tinha tido relação com outros homens enquanto estava saindo com ele. Então ele dizia que não ia assumir a criança porque provavelmente não era ele que era o pai e que a Elisa estava tentando dar o golpe da barriga nele. A Elisa ingressou então com uma ação de reconhecimento de paternidade. Ela passou a exigir pensão para o filho dela, que nessa altura já tinha nascido. E aí tudo isso saindo na mídia, né, junto com a denúncia por agressão que a Elisa fez contra o Bruno, ele começou a ter complicações na sua carreira, porque nenhuma marca e também nem o clube onde ele jogava, que era o Flamengo, quer ter a imagem vinculada com um cara que agride a mulher. E como eu falei, nessa época ela tinha se mudado para São Paulo e estava morando na casa de uma amiga, provavelmente ali para ficar longe do Bruno, porque ele estava fazendo muitas ameaças para ela. E então, em uma dessas conversas com o Bruno para que ele assumisse a paternidade e pagasse a pensão do filho, ele falou para ela que finalmente que ele ia assumir a criança e que ia dar um apartamento mobiliado para ela morar com o filho. Ele disse que era para ela ir até o Rio de Janeiro para se encontrar com ele, para ele fazer um exame de DNA, para então ele assumir a criança. Isso aconteceu em maio de 2010 e após essa viagem a Elisa, com então 24 anos, nunca mais foi vista. Agora falando do que aconteceu depois que ela fez essa viagem, até onde a gente tem informação, né? Dia 4 de junho, a Elisa, já no Rio de Janeiro, estava hospedada em um hotel próximo da casa do Bruno. E então, no dia que ela iria se encontrar com ele, ela pegou uma carona com o Luiz Henrique, com o Macarrão, amigo e braço direito do goleiro Bruno.
Ele parou o carro na porta do hotel para buscar a Elisa e ela achou que estava indo ao encontro do Bruno, porém na verdade ela estava sendo sequestrada. O primo menor de idade do Bruno, identificado como Jota, estava escondido no porta-malas desse carro que foi buscar a Elisa. Ele saiu do porta-mala em determinado momento e apontou uma arma para Elisa e foi então que ela percebeu que estava sendo sequestrada. Quando tudo isso aconteceu, a Elisa estava levando o bebê dela no colo, um bebê recém-nascido. E mesmo assim, o Jota agrediu ela, dando várias coronhadas na sua cabeça. Então, esses dois homens, o Jota, que era o menor de idade, primo do Bruno, e o Macarrão, braço direito do Bruno, levou a Elisa para o apartamento do Bruno. Nesse apartamento estava o Bruno e uma amante dele, chamada Fernanda Gomes de Castro. Ela ajudou a manter a Elisa em cativeiro nesse apartamento e também ficou cuidando da criança enquanto a Elisa era mantida presa. No dia seguinte, dia 5 de junho, o Bruno fez seu último jogo usando a camisa do Flamengo. Ele ligou 4 vezes para o Macarrão ainda no vestiário do estádio de futebol e quando ele voltou ao apartamento, ele e seus comparsas pegaram a Elisa e o bebezinho também e se dividiram em 2 carros. O Macarrão, o Jota e a Elisa, junto com o bebê, foram em um carro e o Bruno e a sua amante foi em outro carro. E então, todos eles foram para um motel em Contagem, em Minas Gerais. Então eles saíram do Rio, foram até Contagem sequestrando a Elisa usando 2 carros. E essa viagem durou cerca de 7 horas. Então eles pararam nesse motel e ficaram algumas horas lá e se hospedaram todos em diferentes quartos. Nesse ponto entra em cena uma figura-chave chamado José Laureano de Assis Filho, conhecido como Zezé, que era um policial que conhecia o Bruno e o Macarrão há 2 anos. E foi o Zezé quem apresentou o Bruno para um matador conhecido na região lá de Minas Gerais, um ex-policial conhecido como Bola. O Zezé sabia que o Bola tinha um filho que queria ser jogador de futebol. Então eles fizeram uma troca. O Bola mataria a Elisa e em troca o Bruno colocaria o filho do Bola para jogar futebol. E a prova de que isso de fato aconteceu é que desde o momento que eles pararam nesse motel, o Macarrão e o Zezé se falaram 23 vezes por telefone. E a certa altura, as antenas dos celulares mostraram que os dois estavam bem perto um do outro, como se o Bola tivesse indo ao encontro do Macarrão nesse motel. No quarto 25, onde o Macarrão estava, alguém autorizou a entrada de um visitante. Esse visitante permaneceu 40 minutos no local. Provavelmente esse visitante era o Zezé, mas depois das investigações, infelizmente a polícia não conseguiu comprovar que esse encontro de fato aconteceu. Porém, uma coisa que é fato é que alguém entrou no quarto 25 e ficou 40 minutos lá com o Macarrão. E também é fato que eles se falaram várias vezes durante aquele tempo e que o celular do Zezé estava bem próximo ali do motel. Então, provavelmente foi ele que foi ao encontro ali do Macarrão e do Bruno para eles combinarem bem as coisas. Em seguida, os 2 grupos, com os 2 carros, seguiram viagem até o sítio do Bruno em Esmeraldas, em Minas Gerais. Chegando lá, tinha mais pessoas esperando por eles lá no sítio do Bruno. E entre essas pessoas estava a esposa do Bruno. A Elisa e o bebê foram trancados num quarto e enquanto isso, o Bruno fez um churrasco para cerca de 30 pessoas no quintal do sítio dele. Mas para que a Elisa não fosse descoberta pelos seus convidados, eles não tinham permissão de entrar na casa, eles só tinham permissão de ficar no jardim ali do sítio. Nesse churrasco, um homem chamado Cleiton Gonçalves, que é amigo do Bruno, quis ir ao banheiro que ficava dentro da casa. E o Bruno não deixou ele ir, ele estranhou um pouco a situação, perguntou o que tá acontecendo. E aí o Bruno falou que estava mantendo a Elisa em cativeiro dentro da casa dele. E o Cleiton percebeu as intenções ali do Bruno em matar a Elisa e ele aconselhou o amigo, falou para não fazer aquilo. Mas mais tarde o Cleiton falou para a polícia que o Bruno respondeu: já fiz merda, agora eu vou resolver. Então a Elisa ficou naquele sítio por alguns dias até o dia 10 de junho. O Macarrão e o Jota, primo menor de idade do Bruno, levou a Elisa até o Bola. O nome real do Bola é Marcos Aparecido dos Santos. E como eu falei, o Bola é um ex-policial e foi contratado ali para matar a Elisa. E a partir daqui, o que eu vou falar, desse caso, do que aconteceu com a Elisa, são especulações montadas de acordo com os depoimentos posteriores dos envolvidos. Então existe a versão de que eles marcaram encontro perto do Mineirão, no bairro de Pampulha, lá de Minas Gerais. O Macarrão e o Jota levou a Elisa até o Bola e de lá eles foram para o sítio do Bola. De acordo com essa versão, a Elisa teve suas mãos amarradas para frente, o Macarrão deu um chute nas pernas dela e em seguida ela foi estrangulada com uma chave de braço que o Bola deu nela. E em seguida ela foi esquartejada e os pedaços dela foram jogados aos cachorros Rottweiler do Bola. Então lá, nesse local, no sítio do Bola,
ela foi morta e teve seu corpo ocultado até os dias de hoje. Até hoje, ninguém nunca encontrou qualquer vestígio da Elisa Samúdio após essa viagem. Enquanto isso, Bruno se encarregou de tacar fogo na mala de roupas da Elisa no sítio dele. Às 11 horas do dia 10, todos voltaram para o Rio de Janeiro, menos o bebê da Elisa, que foi entregue aos caseiros do sítio. Então, toda essa linha do tempo que eu acabei de falar foi montada através de testemunhas e também das confissões mais tarde que os réus fizeram. E aí, cerca de 15 dias depois, entre o dia 24 e 25 de junho, a polícia recebeu uma denúncia anônima de que uma mulher teria sido agredida, morta e suas roupas queimadas, e também o corpo ocultado no sítio do jogador Bruno, em Esmeraldas, em Minas Gerais. Desde então, o sítio passou a ser vigiado pela polícia e o Bruno passou a ser investigado. O desaparecimento da Elisa Samúdio foi atestado pela polícia e a partir daí o caso começou a ser noticiado em grande massa na mídia. Quando questionado, Bruno disse que realmente ela estava no sítio dele, porém não estava em cativeiro. Ele disse que a Elisa foi até o sítio e depois foi embora, porque quis, e que abandonou o filho que eles tinham com um conhecido lá deles. Mas na verdade o que aconteceu com o filho da Elisa foi que, após ela ter sido morta, a Daiane Rodrigues do Carmo, a esposa do goleiro Bruno, deixou a criança em uma favela de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. No dia 25 de junho, a Daiane foi chamada pela polícia para prestar depoimento, junto com 2 funcionários do sítio. Nessa ocasião, a Daiane foi autuada e detida por subtração de incapaz. Porém, logo em seguida, ela foi liberada. No dia seguinte, o filho da Elisa Samúdio foi encontrado pela polícia na região metropolitana de Belo Horizonte. E então, o pai da Elisa, o Luiz Carlos Samúdio, foi até Contagem buscar o neto que estava em um abrigo. Enquanto isso, a Polícia Civil de Minas Gerais declarou o Bruno como suspeito pelo desaparecimento da Elisa Samúdio. A polícia fez buscas no sítio em busca do corpo da Elisa, porém lá foram encontrados apenas roupas femininas, objetos de criança e também fraldas. E aquele exame toxicológico que a Elisa fez após o seu primeiro sequestro que ela sofreu, só foi sair o resultado no dia 2 de julho, quando ela já estava desaparecida e já tinha sido dada como morta. E no laudo do exame foi confirmado que foram encontradas substâncias consideradas abortivas na urina da Elisa Samúdio. Um dos carros do Bruno, uma Land Rover, foi apreendida pela polícia e foi periciada. Segundo a polícia, havia 5 vestígios de sangue nesse carro, e 3 desses vestígios foram identificados como sendo da Elisa. Os outros 2 vestígios não foi possível identificar a quem pertencia. No dia 5 de julho, a polícia recebeu uma denúncia anônima dizendo que o corpo da Elisa tinha sido jogado em uma lagoa em Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. A lagoa foi revistada, mas nada foi encontrado. Então, até agora, a Elisa estava desaparecida há dias, porém a polícia não tinha conseguido encontrar qualquer vestígio do corpo dela. No dia seguinte, o Jota, que era primo do Bruno, que eu falei que tinha 17 anos na época dos fatos, foi apreendido pela polícia no apartamento do Bruno na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele foi levado até a delegacia de homicídios para depor sobre o caso. E chegando lá, ele assumiu que a Elisa de fato tinha sido sequestrada a mando do Bruno e que ele, o Jota, tinha participado do sequestro dando coronhadas na cabeça dela até deixar a Elisa desacordada. Ele confirmou a história de que ela tinha sido levada realmente para Minas Gerais, sequestrada, e então ele fez uma revelação da primeira versão dos fatos, do que teria acontecido de fato com a Elisa. Foi ele que deu essa primeira versão da linha do tempo que eu contei pra vocês. Ele contou que a Elisa foi levada até a casa do Bola e lá ela teve os braços amarrados com uma corda e foi estrangulada pelo Bola. Após ter estrangulado a Elisa, ele contou que eles esquartejaram o corpo dela, colocou em sacos plásticos e depois, ainda segundo Jota, partes do corpo da Elisa foram jogadas para cães da raça Rottweiler. E o que sobrou do corpo da Elisa, os ossos, teriam sido concretados nas paredes da casa do Bola. Diante dessa declaração, mesmo que sem a confirmação da perícia, no dia 8 de julho, o Bola foi preso, acusado de também matar a Elisa Samúdio. A Justiça de Minas Gerais expediu o mandado de internação do Jota, por ele ser menor de idade, e a prisão preventiva do Bruno, e também de mais 7 pessoas envolvidas no crime. O Bruno e o Macarrão se entregaram à polícia no Rio de Janeiro e foram levados ao complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu. A vara criminal do Rio atendeu ao pedido da polícia mineira e determinou a transferência de ambos para Minas Gerais. Eles então foram transferidos para a penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, em Minas Gerais, porque foi lá que o crime foi cometido. Os presos ficaram em celas isoladas de 6 metros quadrados e sem comunicação entre eles. E no dia 15 de julho, o Flamengo decidiu, após uma reunião da sua comissão jurídica, demitir o Bruno por justa causa. E aí, no dia 30 de julho, o inquérito foi entregue.
Então, o Bruno, o Macarrão e o Bola e mais 6 pessoas foram indiciados por homicídio triplamente qualificado. No dia 29 de outubro, foi confirmado através de exame de DNA que o Bruno era de fato o pai do filho da Elisa Samúdio, que recebeu o mesmo nome do pai. Então, a criança recebeu o nome de Bruno. Após o desaparecimento, a mãe da Elisa pediu a guarda da criança e foi concedido pela justiça. O pai da Elisa pleiteou na justiça a guarda do neto e também o reconhecimento da paternidade pelo Bruno. E o pai da Elisa, que era quem tinha a guarda da criança, perdeu a guarda porque foi descoberto na mesma época que ele já tinha abusado de uma menina de 10 anos no Paraná, há alguns anos atrás. E além disso, foi descoberto que ele permitia que homens abusassem da Elisa quando ela era criança em troca de dinheiro. Agora, antes de entrar no julgamento, eu vou pontuar algumas coisas bem específicas desse caso e mostrar para vocês o que torna esse caso extremamente complexo. Um dos pontos é que esse caso ele se baseou principalmente em relatos de testemunhas e também em relatos dos próprios acusados, porque provas diretas de homicídio a polícia nunca conseguiu encontrar. Do direito, a prova testemunhal tem o mesmo valor de uma prova material, porém é óbvio que uma testemunha ela pode mentir. Já uma prova material não tem como mentir. Outra coisa nesse caso é que a falta de provas materiais dificultou muito em saber onde o corpo da Elisa foi de fato desovado ou o que de fato aconteceu com ela. Em que momento que ela foi morta, qual dia ela foi morta, aonde ela foi morta. A polícia nunca conseguiu encontrar provas materiais disso. E, inclusive, isso abriu a possibilidade de algumas pessoas dizerem que, na verdade, a Elisa estava viva o tempo inteiro. Ela apenas fingiu que estava morta para prejudicar o Bruno. Porque, como eu falei para vocês, toda a linha do tempo desse caso foi baseado no testemunho do Jota, do primo menor de idade do Bruno. Como eu falei, no sítio onde dizem que a Elisa foi levada não foi encontrado nenhum vestígio de sangue e nem no sítio do Bola, onde o Jota falou que a Elisa foi morta. Nas duas casas foram feitas perícias usando luminol para tentar encontrar vestígios de sangue, porém nada foi encontrado. É dito que eles jogaram luminol até nos cachorros do Bola, que dizem ter comido a Elisa, porém nada foi encontrado também. Então não existe a comprovação nem de que a Elisa chegou a estar nesse sítio do Bruno e nem na casa do Bola. O carro Land Rover que levou a Elisa até o sítio, ele estava sujo de sangue, né, conforme eu falei para vocês, porém a Elisa já tinha sido sequestrada uma vez e também agredida nesse carro, então esse sangue poderia ser da outra vez que ela foi sequestrada. Outra teoria é que de fato ela foi sequestrada nesse carro para ir até o sítio, porém seu corpo foi desovado no caminho entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, e não no sítio e nem na casa do Bola. E por isso nenhum vestígio foi encontrado nesses lugares. Se de fato ela tivesse sido morta e esquartejada em uma dessas casas, a perícia com certeza teria encontrado vestígios de sangue no local, ainda mais usando luminol. Outra coisa que a perita Rosângela Monteiro fala sobre esse caso é a teoria de que pedaços do corpo dela foram jogados para os cachorros comerem. Essa teoria foi muito divulgada e inclusive tem pessoas até hoje que acreditam nisso. Porém, essa perita diz que é muito improvável que esses cachorros comeram o corpo inteiro da Elisa. Ela até fala que porcos com muita fome provavelmente comeriam bastante partes de corpo humano, mas cachorro não. E mesmo se eles tivessem comido alguns pedaços, né, seriam poucos pedaços, não ia ser um corpo inteiro, e além disso ficaria vestígios pela casa do Bola. Então tudo que eles encontraram de vestígio de sangue da Elisa era no carro Land Rover e era 3 pingos de sangue. Porém, a verdade é que o paradeiro do corpo da Elisa nunca foi esclarecido. 2 anos depois da morte dela, os réus ainda estavam presos, com exceção do Jota. Como eu falei, ele era menor de idade na época e por isso ele estava cumprindo medida socioeducativa. E também, com exceção também do Sérgio Rosa Salles, que também era um primo do Bruno e participou do sequestro e do assassinato dela. Ele ganhou liberdade no dia 10 de agosto de 2011, quando a justiça decidiu soltar ele provisoriamente por ele estar colaborando nas investigações. No dia 22 de agosto de 2012, ele estava indo trabalhar e no meio do caminho começou a ser perseguido por 2 homens em uma moto. Nessa ocasião, ele tentou se esconder desses 2 homens numa casa, mas ele foi morto com 6 tiros. Tudo isso aconteceu no bairro Minaslândia, em Belo Horizonte. E ele era testemunha-chave do caso e ele estava disposto a ajudar no julgamento, porém ele foi morto pouco tempo antes do julgamento acontecer. Então, provavelmente, ele foi morto para não testemunhar naquele julgamento. Foi feita uma queima de arquivo. E nesse mesmo ano, a revista Veja conseguiu uma série de novas evidências exclusivas desse caso. E ela fez uma matéria super polêmica sobre o caso. Um repórter da Veja ouviu de pessoas próximas ao grupo do Bruno
que a Elisa, pouco antes dela morrer, tinha em seu poder um vídeo comprometedor que ameaçava divulgar e que teria um efeito devastador na reputação do Bruno. Esse vídeo, que estava em um celular que a Elisa tinha a filmagem que ela mesma tinha feito de uma orgia envolvendo ela própria, o Bruno e o Macarrão. E ao que tudo indica, pouco antes da morte dela, ela estava fazendo ameaças ao Bruno dizendo que ia mandar esse vídeo para a mídia. Além disso, na época da investigação, a polícia apreendeu um computador no apartamento da zona leste de São Paulo, onde a Elisa estava morando, nos meses que antecederam a morte dela, e foi descoberto que 35 dias antes dela morrer, ela trocou várias mensagens por MSN com amigos. E o que fica evidente nessas conversas é que ela estava com medo de ser encontrada pelo Bruno. Então ela estava meio que escondida do Bruno em São Paulo. Nessas conversas ela disse que o Bruno era maluco e ela diz o seguinte, abre aspas: "Na terra do Bruno vou só com passagem de ida, vão me matar lá", fecha aspas. A partir de janeiro de 2010, um mês antes do bebê dela nascer, amigos do Bruno começaram a pedir a Elisa para ela passar o endereço onde ela estava em São Paulo. E eles também estavam tentando atrair ela de volta ao Rio de Janeiro. Para o delegado Edson Moreira, que estava cuidando desse caso, ficou muito claro que o objetivo deles nessas conversas o tempo todo era matar a Elisa. A revista Veja também conseguiu ter acesso a uma carta do Bruno para o Macarrão que foi interceptada por um agente penitenciário. Essa carta foi escrita pelo Bruno de dentro da sua cela no presídio Nelson, Hungria. Porém, nunca chegou até o Macarrão porque ela foi interceptada antes. A carta estava endereçada ao seu fiel escudeiro, ao Macarrão, que ele chamava de meu querido irmão, e até então o Bruno se negava a ter qualquer envolvimento no sumiço da Elisa. Porém, nessa carta ele pede ao Macarrão que assuma toda a responsabilidade do crime em seu lugar. Esse era o que ele chamava na carta de plano B. O plano A dele era simplesmente negar o crime, como ele já vinha fazendo, porém na carta ele diz que não era mais viável negar o envolvimento deles no crime, por causa das investigações. Já tinha muitas evidências que de fato a Elisa tinha estado com eles naquele dia. Na carta ele diz o seguinte, abre aspas: "Eu sinceramente nunca pediria isso para você, mas hoje não temos que pensar em nós somente. Temos uma grande responsabilidade que são nossas crianças. Você me disse que se precisasse você ficaria aqui e que era para eu nunca te abandonar. Então, irmão, chegou a hora", fecha aspas. Ele pede perdão 3 vezes e encerra a carta com a sua assinatura. E essa assinatura foi comprovada por 2 peritos que realmente se tratava da assinatura do Bruno. E obviamente essa carta deixa muito claro, e é uma prova muito importante para esse caso, porque deixa muito claro o envolvimento deles no crime. Porque não teria o porquê do Bruno pedir que o Macarrão assumisse um crime que ele não fez. Então, se ele tá pedindo pro amigo dele assumir um crime, é porque eles executaram esse crime. Nesse meio tempo, enquanto eles estavam presos, um outro preso alegou ter escutado Bola confessar o crime. Ele disse à polícia que o Bola afirmou ter matado a Elisa, queimado o corpo e jogado em uma lagoa. Ele também denunciou um suposto plano para matar mais 5 pessoas envolvidas no caso. Dia 19 de novembro de 2012, mais de 2 anos após o desaparecimento da Elisa, o caso foi a júri popular em Contagem, em Minas Gerais. Foi a julgamento nessa ocasião o Bruno, o Luiz Henrique, que é o Macarrão, o Marcos Aparecido dos Santos, que é o Bola, a Daiane, que era a esposa do Bruno, e a Fernanda Gomes de Castro, amante do Bruno. Também foram o Helenilson Vitor da Silva, que era caseira do sítio, e o Vemerson Marques de Souza, amigo do Bruno. No terceiro dia, a juíza chamada Marícia Fabiana decidiu adiar o julgamento do Bruno para março de 2013. Segundo ela, o adiamento foi pedido pela defesa e ela aceitou. Porém, o júri continuou para os outros 2 réus do processo, para o Macarrão, acusado de sequestro, cárcere privado, homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver, e também para Fernanda, que estava respondendo por sequestro e cárcere privado da Elisa e do filho dela. Dia 24 de novembro, o Macarrão foi condenado a 20 anos pelo crime de homicídio triplamente qualificado, e as qualificações são motivo torpe, asfixia e por impossibilidade de defesa da vítima, e a 3 anos pelo sequestro do Bruninho, do filho do Bruno, com a Elisa. Após receber a pena, ele confessou o crime e, pela confissão, a magistrada reduziu 8 anos da pena dele, totalizando 15 anos de prisão. Na confissão, o Macarrão colocou o Bruno como mandante do crime e disse que a única coisa que ele fez foi levar a Elisa ao encontro do Bola, sem saber que ela seria morta. Obviamente, essa confissão do Macarrão teve um impacto muito ruim para o julgamento do Bruno. E uma coisa interessante de observar aqui é que o Macarrão ele foi acusado e condenado de homicídio por asfixia. Porém, lembrando vocês, o corpo da Elisa nunca foi encontrado.
Então, não tinha provas de que de fato ela morreu por asfixia, mas a juíza levou em conta o depoimento do Jota. Nesse meio tempo, né, com todo o caso sendo noticiado em grande massa na mídia, tinha rolado um boato na mídia que o Macarrão e o Bruno tinham um caso entre eles. E por isso o Macarrão era tão fiel ao Bruno e inclusive tinha uma tatuagem em homenagem a ele. Porém, na sua confissão, o Macarrão desmentiu essa versão. Ele falou que era tudo mentira, que eles não eram amantes, que eles eram apenas muito amigos. A Fernanda de Castro, amante do Bruno, foi condenada a 5 anos de prisão por participação no crime. No dia 15 de janeiro de 2013, foi determinado que seria emitida a certidão de óbito da Elisa Samúdio, mesmo sem o corpo ter sido encontrado. No dia 4 de março de 2013, deu início ao novo julgamento do goleiro Bruno. Em seu depoimento, Bruno disse que ficou desesperado ao saber que tinham matado a Elisa e ele se negou a ser o mandante do crime, mas disse que se sentia culpado. Em meio ao seu choro ali, que muitas pessoas falaram que foi muito forçado, ele admitiu que de fato a Elisa tinha sido assassinada, teve o seu corpo esquartejado e jogado para os cães comerem, tudo feito pelo Bola. Em seu depoimento, o jogador alegou que não tinha conhecimento prévio do crime e a morte da Elisa foi tramada pelo seu braço direito e amigo, pelo Macarrão. Então ele negou que ele tinha planejado tudo aquilo e que ele era mandante do crime. Ele também assumiu que se beneficiou da morte e poderia até ter evitado que ocorresse. Ele também negou o sequestro. Ele disse que a Elisa se encontrou com ele no apartamento dele no Rio de Janeiro para exigir a pensão do filho. Ele disse que eles conversaram sobre a pensão naquela ocasião e que a Elisa tinha acertado com o Macarrão que receberia 50 mil por mês. Ele disse que ele não tinha o dinheiro em espécie ali no apartamento naquele momento e então ele prometeu que daria 30 mil inicialmente para Elisa, mas depositaria o restante na segunda-feira. Segundo o Bruno, ela não aceitou que ele depositasse depois o dinheiro. Ele estava dizendo que ela queria na hora os 50 mil reais em espécie. E ele disse que ela falou que iria com eles para Minas Gerais para receber o dinheiro. No depoimento, Bruno, ele falou que a Elisa foi até o sítio dele, ele recebeu ela normalmente e não teve nenhuma discussão com ela. E que depois disso ele ficou no sítio e o Macarrão deu uma carona para ela, que aí teria sido quando ela foi morta. E aí ele fala que ele ficou desesperado ao saber que o Macarrão tinha mandado matar a Elisa. O depoimento do Bruno tem disponível aí em alguns vídeos no YouTube. Durou 8 horas, ele chorou bastante, fez toda uma encenação ali dizendo que ele não sabia que ela seria morta. E que o culpado de tudo era o seu amigo Macarrão. Ele respondeu às perguntas feitas pela juíza, pela Marícia Rodrigues, mas não respondeu às 40 perguntas da promotoria e dos advogados dos outros acusados. Durante o julgamento, o promotor Henry Wagner Vasconcelos destacou contradições no depoimento do Bruno, como o fato do Bruno negar que a Elisa tenha sido sequestrada, mas ter feito mais de 10 ligações para o Macarrão e para o Jota pouco antes da vítima ser retirada do hotel em que estava. Então é bem óbvio que eles estavam planejando tudo por telefone e por isso tiveram tantas ligações. E a estratégia do Bruno aqui, fazendo essa meia confissão, né, confessando que o amigo dele tinha matado a Elisa e não confessando que ele tinha matado, a estratégia com isso era obviamente a redução da pena, como ocorreu com o Macarrão. E o Bruno foi condenado a 17 anos e 6 meses em regime fechado por homicídio triplamente qualificado. As qualificações são motivo torpe, asfixia e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. E ele também foi condenado a 3 anos e 3 meses em regime aberto por sequestro e cárcere privado. E ainda mais 1 ano e 6 meses por ocultação de cadáver. A Daiane, que nessa altura já era ex-esposa dele, foi absolvida. Em 27 de abril de 2013, o Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, que foi quem matou a Elisa, foi condenado a 22 anos de prisão pelo crime. A pena determina 19 anos de prisão em regime fechado pelo homicídio e mais 3 anos de prisão em regime aberto pela ocultação do cadáver. Em 2014, mesmo em regime fechado, acusado de assassinar a Elisa, o Bruno assinou um contrato com o clube Montes Claros Esporte Clube. Ainda em 2014, o Jorge Rosa Salles, conhecido como Jota, o primo do goleiro Bruno, disse em uma entrevista à Rádio Tupi que, na verdade, o corpo da Elisa tinha sido enterrado nas proximidades do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, situado na cidade de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele disse que ela foi realmente assassinada e enrolada em um lençol e colocada dentro de um saco plástico preto. Ele disse que o corpo então foi levado dentro de um export e ela foi enterrada em um buraco bem fundo escavado com trator em uma chacarazinha perto do aeroporto de Belo Horizonte. Ele assumiu que ajudou a jogar terra na cova, para cobrir a cova.
Segundo ele, o local exato onde o corpo está enterrado tem como referência um coqueiro bem grande. E além disso, ele disse que sabe exatamente aonde o corpo está. Ele disse que entrando nesse sítio onde ela foi enterrada, a cova está bem no meio do terreno. Ele também falou que o Bruno não sabia que a Elisa seria assassinada e que todo o crime foi orquestrado pelo Macarrão com a ajuda do Bola. Então essa é uma outra teoria do que aconteceu com a Elisa depois que ela foi morta. Porém, essa pista, pelo que eu tava vendo, não foi investigada pela polícia. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje, com bastante teorias, bastante pontas soltas. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado, espero que tenham conseguido entender bem o vídeo. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no meu canal e até o próximo caso.